Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo Dias e hoje a nossa aula é de Sociologia. E hoje vamos falar sobre o que é o Estado Democrático de Direito. Mais uma aula aí para você que está no ensino médio, para você também que está aí cumprindo o seu papel na universidade, quer saber um pouco mais a respeito do Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, vivemos em uma democracia. Ok, não saia daí que eu vou te entregar o bom conteúdo. Bom, é, para falar sobre a questão do Estado Democrático de Direito, é preciso que a gente passe a saber o que é direito, né? O que é o Estado Democrático de Direito, né? Que é um tipo de Estado que é guiado, né, pelas leis, baseado na vontade do povo. É para isso que existem, né, as eleições a cada 4 anos no Brasil, onde você, do outro lado, vai escolher aí o candidato que você acredita ser o melhor para representar você diante do parlamento e também na condução do país ou do Estado. Bom, para ser de direito, né, o Estado ele deve ser o império das leis, ou seja, significa o que isso? Que as leis devem valer para todos, sem exceção, né, sendo que ninguém está acima da lei, ninguém, nem a Suprema Corte, nem o Senado, nem a Câmara, nem tampouco o Presidente da República, todos têm que ter o mesmo tratamento para só assim podemos chamar Estado Democrático de Direito. Portanto, o Estado deve ser orientado pelo princípio, né, da sua soberania popular, ou seja, o povo deve participar na condução, né, de forma efetiva nas decisões políticas que devem ter por finalidade o bem-estar geral do povo. É por isso que você vive em um Estado democrático de direito em que você possa e tem, né, o direito à liberdade de poder se expressar democraticamente no âmbito político, social, né? Então você tem aí esse direito. Então, para definir melhor, né, o que é o Estado Democrático de Direito, é preciso antes, né, que entenda-se basicamente o que é esse Estado de Direito, o que é esse Estado democrático, qual é a definição do Estado Democrático de Direito, que leva aí a alguns elementos para que a gente possa compreender de fato o que é esse Estado Democrático de Direito, né, dentro dos dois tipos de Estado. Por exemplo, o Estado de Direito, né, está ligado aí à ascensão do liberalismo ali no século XVIII e às chamadas revoluções burguesas, né, nos antigos estados absolutistas, né, onde o rei, a figura do rei, detinha ali todo o poder, né, sobre os seus súditos, o chamado soberano. No Estado de Direito, todos, né, se submetem ao princípio da legalidade. Significa o que é isso? Significa que todos estão sujeitos à lei. Ninguém está acima da lei. E os cidadãos, né, ao contrário dos súditos, têm aí o que? Preservadas as suas liberdades individuais, né, e o poder do Estado ele passa a ser limitado por normas jurídicas. Por isso que dentro do Estado nós temos o legislativo, o judiciário e o executivo. É só para lembrar que ninguém está acima da lei. Portanto, no Estado Democrático de Direito, o poder vem do povo, ou seja, todo o poder emana do povo. Se você pegar a Constituição Brasileira de 88, vai ver que no artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, ou seja, está lá escrito, né, que o poder emana do povo. Esse emanar do povo, que lá consta, né, esse poder ele deve ser exercido para o povo, ou seja, o povo é a finalidade, né, do poder de uma democracia. Então, assim sendo, né, no Estado Democrático de Direito, é aquele que deve prevalecer o princípio, olha só, o princípio da justiça social, com a garantia de direitos sociais que visem a redução das desigualdades sociais. E nós sabemos muito bem, né, a quantas andas a questão das desigualdades sociais em se tratando de Brasil. Então, de um modo geral, o Estado Democrático de Direito ele pode ser definido e é definido, né, a partir de algumas características, como por exemplo, nós temos a nossa Constituição Federal, né, que foi fruto não apenas da vontade popular. Então você teve aí as pessoas que foram eleitas pelo voto popular, logicamente, né, a vigência de um Estado cujo poder ele vai se basear na soberania popular, conjunto de direitos fundamentais, que eu falei anteriormente, direitos civis, né, direitos políticos, direitos sociais, direito à educação, que está dentro do social, direito político, direito ao voto, direito de candidatar-se
a um cargo no legislativo, no executivo, né? O direito civil, o direito de você ir e vir quando, né, você quiser, exceto quando em guerra, aí sim, esses direitos eles são então interrompidos. Somente nesse caso, em caso de guerra, sim. A promoção do bem-estar social da população e de igualdade, né, ou seja, justiça social dentro de um Estado democrático de direito, a justiça social tem que prevalecer e existir. É por isso que existem os movimentos sociais para lembrar, né, ao legislativo, ao judiciário, ao executivo, que é necessário que se cumpra de fato a Constituição para que esse direito, para que essa justiça social que nós tantos pleiteamos possa, assim, de fato, existir. Ou seja, e a existência de um poder judiciário que seja independente. É por isso que os três poderes são independentes entre si: judiciário, executivo e o legislativo. Porém, essa independência isso significa que nenhum deles está acima da lei. E eles existem, ou seja, o judiciário existe para que os direitos do cidadão, né, estejam garantidos à base da lei. Ou seja, lembrando que a Constituição, a nossa Carta Maior, dá então aí a entender que ninguém está acima da lei. Todos devem ser tratados de forma igual. Mas não sejamos aqui inocentes a ponto de acreditarmos que isto seja feito ou vem acontecendo em nosso país. Ou seja, a desigualdade ela é latente, né? A desigualdade cada vez mais amplia-se em relação àquilo que se tem do poder econômico das classes dominantes para com as classes trabalhadoras. Então essa distância, esse absurdo fosso, ele cresce cada vez mais. Porém, cabe ficarmos atentos e cobrar, sim, do judiciário para que ele garanta aí, né, essa redução e garanta-se os direitos de todos os cidadãos brasileiros. É isso, meu caro aluno, minha cara aluna. No dia de hoje, na nossa aula, você ficou sabendo o que é o Estado Democrático de Direito em nosso país chamado Brasil. Lembrando que tudo isso é baseado na vontade do povo quando você vai às urnas escolher o candidato que melhor representa na sua concepção, né, aquele que vai ali defender os seus direitos diante do parlamento. É isso, fico por aqui, vejo você na próxima aula.